Projeto de lei do Senado número 4 de 2010, este é terminativo, que altera a lei número 10.257, 10 de julho de 2001, Estatuto da Cidade, com o objetivo de estabelecer a obrigatoriedade da realização de estudos geológicos, geotécnicos e topográficos prévios para a construção de qualquer espécie de edificação em costas de morros, montanhas, maciços, terrenos alagadiços, os sujeitos à inundação em outras áreas do gênero, comprovadamente de risco. Autoria do ex-senador, de saudosa memória, senador Romeu Tuma. A relatoria é da senadora Lídice da Mata. Esse relatório já foi lido e declarado prejudicado o projeto, ficando adiadas a discussão e a votação da matéria. Continua em discussão a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, encerra a discussão. Em votação, aprovado o parecer da senadora, digo melhor, vai ser nominal. Sendo declaração de prejudicialidade, pelo regimento, a votação tem que ser nominal. Quem vota assim estarão concordando com a declaração de prejudicialidade, ou seja, aprovando o relatório da senadora Lídice da Mata. Vamos fazer a chamada nominal. Anotando aí, por favor. Senador Wellington Dias, como vota, Vossa Excelência? Vota sim. Senador João Duval? Sim. Vota sim. Senadora Lídice da Mata? Voto conhecido, relatora. Senadora Ana Amélia? Com o relator. Senador Benedito de Lira? Com a relatora. Senador Rubem Figueiró? Com a relatora. Senadora Maria do Carmo Alves? Senador Sodré Santoro? Não está presente. Quem está mais aqui? Senador Cícero Lucena? Com a relatora. Senador Hilda Moraes? Com a relatora. Pronto. Quantos votos, então? Então, são 10 votos. Né? 10 votos favoráveis, aprovado o parecer da senadora Lídice da Mata pela prejudicialidade do projeto. Com a palavra, a senadora Lídice da Mata. Presidente, só pela ordem, só para lembrar à comissão, esse projeto foi um projeto com mérito do senador Romeu Tuma. Ele fazia modificações no Estatuto da Cidade. No entanto, um projeto posterior, uma lei posterior, 12.608, de 10 de abril de 2012, decorrente da medida provisória de 547 de 2011, incorporou o conteúdo desse projeto. Por isso é que nós o consideramos prejudicado, porque ele foi incorporado pela medida provisória. Aliás, senhor presidente, aproveito para dizer que essa prática vem se repetindo aqui no Senado ou no Congresso Nacional. Muitas iniciativas de senhores deputados na Câmara ou senadores aqui, depois são incorporados em medidas provisórias, mostrando que nós temos que ter mais celeridade nas proposições do Legislativo, porque isso termina tirando a iniciativa do Legislativo de lei e praticamente a dando com exclusividade para o Poder Executivo. Muito obrigada. Agradeço a Vossa Excelência a informação. O projeto de lei do Senado, o item 5, número 356 de 2011, terminativo, altera a lei número 10.257, 10 de julho de 2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição Federal, estabelece diretrizes gerais da política urbana e da outras providências, denominado Estatuto da Cidade, para instituir o dever da União
de prestar assistência técnica e financeira aos municípios para a elaboração do plano diretor e de outras normas dele decorrentes. Autoria, senadora Ana Amélia. Relatoria, senador Eduardo Amorim, que é pela aprovação do projeto. No dia 24 de maio do ano passado, na 13ª reunião da comissão, foi lido o relatório e encerrada a discussão da matéria, ficando adiada a votação do projeto. Estamos votando hoje. Senadora Ana Amélia, a autora do projeto, deseja se manifestar. Com a palavra, Vossa Excelência. Caro presidente Antônio Carlos Valadares, caros senadores e senadoras desta comissão, nós temos visto, nos últimos tempos, uma fragilização do sistema federativo com consequências muito negativas para estados e municípios de modo especial. Tanto que estamos envolvidos agora numa polêmica do FPE, da alíquota única de 4% do ICMS e de algumas outras alterações na Constituição para tornar mais equilibrada a relação entre os entes federativos. Este projeto não é, aliás, de minha autoria exclusiva, porque eu segui a pedido do autor, senador do Mato Grosso do Sul, o Gellner, que havia apresentado com as razões aqui expostas. Hoje, os municípios têm uma dificuldade muito grande de acesso. Primeiro, como fazer projetos. Segundo, financiamento para elaborar projetos que sejam bons para isso. Veja, o governo federal faz programas e projetos importantes, como Minha Casa Minha Vida, e todos eles, a área de saneamento, todos eles impactam sobre as cidades ou os municípios, de pequenos, médios ou grandes. Os grandes sempre têm qualificação e preparo. Então, o que isso cria é uma política de apoio da União, dos ministérios relacionados aos estados, especialmente aos municípios, no caso da assistência técnica e financeira aos municípios para elaborar o plano diretor e outras normas decorrentes. Então, isso, penso que, apesar de o governo rejeitar, eu acho que nós temos que criar algumas condições. Isso não é o fim do mundo, isso é uma alternativa prática, inclusive para melhorar a condição de vida das pessoas, que um plano diretor organiza. O que nós estamos vendo? O que nós estamos vendo no Rio de Janeiro agora? 27 mortos no Rio de Janeiro por ocupação desordenada do solo urbano. Claro, a ocupação ilegal, morros. O plano diretor estabelece, inclusive, onde as habitações podem ser construídas para evitar essas tragédias que nós estamos vendo. Então, eu penso que tem utilidade, sim, apesar da oposição do governo em relação a esse projeto, senador presidente. Obrigado. Para discutir isso, presidente. Presidente, senadora Ana Amélia, o projeto de iniciativa de Vossa Senhoria, Vossa Excelência, é por demais oportuno, porque nós vivemos uma realidade tão verdadeira, vamos dizer assim, se é que podemos afirmar, de que nós estamos num item muito preocupante. Nós passamos 19, 20 anos discutindo a política de resíduos sólidos no nosso país. Senador Bardarou. Lixo também. Resíduos sólidos. Estabeleceu-se metas e obrigações aos municípios brasileiros para que em 2014 acabassem todos os lixões no país. Estabeleceu-se no ano de 2012 que todos os municípios brasileiros deveriam apresentar o seu plano de resíduos sólidos. A cidade de São Paulo, a maior do país, entregou no último dia do prazo estabelecido. Quando eu cheguei a essa casa, que fui prefeito de uma cidade, que Deus me permitiu resolver a questão do lixão do Roge e transformar em um aterro sanitário, retirando as famílias daquela localidade, construindo suas casas, construindo creche, criando a primeira cooperativa de catadores de lixo do Nordeste naquela oportunidade, eu me dediquei a esse assunto nessa casa. E no segundo ano como senador, eu apresentei uma emenda de comissão, onde estabelecia
e foi aprovado no orçamento 215 milhões de reais para que a Funasa, que na época era da responsabilidade dela, desse o suporte técnico aos municípios com menos de 50 mil habitantes para fazer exatamente a política e o gerenciamento do resíduo sólido, criando consórcio, vendo qual era a alternativa que deveria se dar em relação ao resíduo sólido, se era um aterro controlado, se era um aterro sanitário, se era uma usina, tecnicamente aonde seria melhor localizado, fazendo o estudo de localização, estudando o solo, se era importante colocar aquele aterro naquela. Então, dá o suporte técnico. Acredite, senadora Lídice da Mata, dos 215 milhões, o governo liberou 10. Obviamente que para o partido, uma ou duas prefeituras do partido do presidente da Funasa. Mas isso é que ocorreu. E agora nós estamos vendo isso, eu estou inclusive com um projeto semelhante já em andamento, no sentido de que passemos também para o governo essa responsabilidade, porque a gente tem alertado, tem pedido, tem feito pronunciamento e a gente não vê iniciativa do governo de apoiar os pequenos municípios. E o que é mais grave, nós estamos chegando, porque a lei assim estabelece que o município que não apresentar o plano diretor, o município que não fizer o aterro sanitário, não vão ter liberações de recursos. Está previsto na lei. E o Ministério Público, que busca exatamente a execução das leis, começa a cobrar dos municípios que não têm a mínima capacidade. Então, da mesma forma, da oportunidade do projeto da senhora, eu espero que quando o nosso vier a essa comissão, possa também ter a compreensão e a aprovação devido à gravidade que nós estamos fazendo. Porque senão vai se terminar com um jeitinho brasileiro, a coisa mais fácil, adiar o prazo para que os municípios possam fazer, que é um crime que nós vamos, a essa casa, adotar, estimulando o não cumprimento da legislação. Por isso, eu fico muito feliz em ter a oportunidade de votar favorável à iniciativa da senhora. O projeto é terminativo e o quórum é qualificado. A senadora Lídice. Senadora Lídice da Mata, com a palavra. Rapidamente, presidente, só para também me pronunciar no sentido de dizer que esse projeto é importante. Eu concordo integralmente com o argumento desenvolvido pela senadora Ana Amélia, pelo senador Cícero Lucena. Nós estamos vivendo um pacto federativo às inversas no país. Não é possível mais continuar com concentração de recursos que nós temos na mão da União e os municípios pagando tudo. Vossa Excelência sabe que é do Nordeste, com uma parte daqui, que se os municípios brasileiros, os municípios nordestinos, o senador João Duval foi governador, deixasse de pagar, de colocar à disposição funcionários para os tribunais funcionarem no interior, pagar a gasolina dos carros de polícia, pagar um salário a mais extra para os delegados e os policiais naquela cidade, não existiriam esses serviços prestados nos municípios brasileiros e os estados iam ter que pagar com essa realidade. Portanto, nós precisamos levar a sério e discutir profundamente essa situação dos municípios brasileiros. Obrigada. Presidente, pela ordem. Senhor presidente. Senador Hilda, com muito prazer. Eu gostaria que a Vossa Excelência pudesse voltar ao item 3 da pauta, até porque eu sou relator e também estou participando da audiência pública na Comissão de Infraestrutura e gostaria de voltar para lá para debater, se for possível. Logo após a aprovação, a deliberação deste projeto, voltarei a atender à solicitação de Vossa Excelência. Vamos submeter, então, a chamada nominal. Senador Benedito de Lira, com muito prazer conceder a palavra a Vossa Excelência. Queria, senhor presidente, só cumprimentar a senadora Ana Amélia e dizer que realmente é uma coisa inacreditável que a gente observa nos municípios até 50 mil habitantes. E, na verdade, o Congresso Nacional, que tem responsabilidade também direta com relação à melhoria da qualidade das atividades de cada município desse, cria dificuldade para apreciação da matéria, como bem disse a senadora Lídice da Mata, e aqui tem algumas matérias importantes para o município. Eu vou citar um caso que está acontecendo hoje no meu estado, com relação, Cícero, com relação aos aterros sanitários para cumprir a lei, que estabelece que até a partir de 2014 não deverá ter mais lixão
nas cidades do Brasil. Além das dificuldades que nós temos enfrentado com relação aos institutos do meio ambiente para a liberação das licenças para obras de aterros sanitários, agora apareceu o IPHAN. Tem uma obra lá em Alagoas, que é uma obra que vai... É um consórcio de mais de 19 municípios na Grande Maceió. Há 2 anos que o empresário lutou para resolver um problema pendente que tinha na Justiça Federal. Porque tinha um cidadão vizinho, com 3 quilômetros de distância onde seria instalado o aterro, inventou que tinha uma mata, um APP, e estava criando mutuns. Por conta disso, esse processo passou 2 anos sob júdice. Depois de 2 anos, a Justiça autorizou que o IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, concedesse a licença. Agora, há 15 dias passados, o IPHAN chega lá com o engenheiro dele lá, encontrou 2 pedaços de caco de telha. Vocês sabem o que é caco de telha? Pedaço de telha velha. O que é que aconteceu? Interditou a obra de novo, suspendeu. Porque ali deveria ter restos de cabeça de índio, de imperador, desse tipo de gente. Pare. Quer dizer, é um negócio, uma brincadeira, rapaz. É uma brincadeira. Confesso a vossas excelências que é preciso acabar com isso. Isso é o índio moderno. Telha, pedaço de telha. Eu trouxe até para comigo aí. Moderno, viu? Que eu vou ao IPHAN para mostrar lá o presidente do IPHAN aqui. Estou interditando obra da importância de um aterro sanitário, porque encontraram em cima do solo, e há 50 anos que os tratores rodavam por lá para plantar cana. E agora apareceram os pedaços de telha em cima da terra, e o IPHAN entendeu que ali é aquele tipo de escavação que eles fazem. Para poder, então... Pronto, sítio arqueológico. Então, e está interditada a obra. Pode ser uma coisa dessa? Como é que a gente vai cumprir? Ou como é que se cumpre lei desse jeito? Então, são essas coisas que precisa ter um pouco de disciplina. Aí, Vossa Excelência fala aí, Ministério Público. O Ministério Público deveria agir desta forma, muitas vezes age o contrário. Age o contrário. Qualquer informação que chega, eles imediatamente também entram com a ação e é interditada a obra sob liminar. Quer dizer, então, essa casa e as casas do Congresso Nacional precisam se posicionar de uma maneira mais firme com relação a essas ações. E eu queria cumprimentar a senadora e voto com o projeto sem a menor dúvida nenhuma. Senhor presidente. Agradeço a você. Senador Hélio Dias. Senhor presidente, só para conformar o meu querido Benedito de Lira, lá no meu estado agora pararam as obras do Luz para Todos em 60 municípios. Querem que tenha um arqueólogo para a perfuração de cada poste do Luz para Todos. Né? Mais do que isso, vou citar um caso para a gente compreender onde é que nós estamos chegando. A transposição das águas do São Francisco ficou um longo período paralisado ali no estado do Pernambuco, porque descobriram umas ossadas lá. Isso está no museu lá, eu visitei lá agora, na beira, umas ossadas. Depois que fizeram os estudos, sabe o que eram os ossos? Ossos de jumento. Agradeço a Vossa Excelência, senador Wellington Dias. Antes de colocar em votação, eu quero enaltecer a iniciativa louvável da senadora Ana Amélia, sempre sintonizada com os interesses do municipalismo brasileiro, agora muito assoberbado com despesas as mais diversas, que lhe são impostas por obrigações constitucionais, legais e também por exigências da própria comunidade. Inclusive, a assistência técnica com a elaboração de projetos é uma ajuda, não vou dizer indireta, mas direta aos municípios que se ressentem justamente da falta de condições técnicas, muitas vezes, para a apresentação perante o governo federal dos projetos que são aprovados no orçamento da União, tanto através de emendas de comissões, emendas de bancada ou emendas individuais. Portanto, enalteço Vossa Excelência, é um enriquecimento
sem dúvida alguma, para os municípios brasileiros. Eu só queria agradecer a Vossa Excelência, mas registrar e salientar o trabalho feito pelo relator desse projeto, que foi o senador Eduardo Amorim. Então, a ele também os meus agradecimentos, meu caro presidente. Eu quero dizer a Vossa Excelência que o senador Eduardo Amorim, que estava escalado para outra comissão, me disse ontem que voltará à Comissão de Desenvolvimento Regional e eu o receberei aqui com muito prazer. Aliás, nós o receberemos aqui com muito prazer. Vamos submeter, então, a chamada nominal. O projeto da senadora Ana Amélia. Senador Wellington Dias, como vota Vossa Excelência? Com o relator. Senador Inácio Arruda. Com o relator, senhor presidente. Senador João Duval. Com o relator. Senadora Lídice da Mata. Senadora Ana Amélia. Com o relator. Já é autora. Senador Benedito de Lira. Senador Rubem Figueiró. Com o relator. Senadora Maria do Carmo saiu um instantezinho aí, não foi? Senador Rodrigo Hollenberg. Senador Cícero Com o Lucena. relator, cumprimentando a autora. Senador Wilder Moraes. Com o relator. Aprovado. Obrigada. Por unanimidade. Parabéns a Vossa Excelência. Obrigada. Obrigada.